Olá, pessoal! Hoje a nossa entrevista é com o Tiago Carlos Ximenes, ele que foi aprovado no concurso da Controladoria Geral do Distrito Federal. Oi, Tiago, seja bem-vindo à Olá, nossa entrevista. obrigado. Tiago, para quem está nos assistindo poder te conhecer um pouquinho melhor, me fala da onde você é, a sua idade e a sua formação. Eu sou de Brasília, sou formado em engenharia civil e eu tenho 32 anos. Uhum. Como é que o concurso público entrou na sua vida? Então, os meus pais, a minha família de modo geral, acho que até pela cultura de Brasília já é muito apegada a concurso, né? A gente lá fala muito sobre concurso, sobre... E meu pai também sempre foi uma grande inspiração para mim, né? Meu pai é concursado e ele sempre me incentivava a fazer concurso. Eu fiz concurso assim que eu fiz 18 anos, né? Então eu já tinha uma experiência ali no mundo dos concursos, né? E vontade também de ser servidor público. Trabalhar para o Estado também sempre foi algo que eu tive interesse. Você é engenheiro, né? Sou. Então, quando você escolheu a engenharia, você já sabia, você queria seguir a carreira de engenheiro ou você já pensava já no concurso público? Então, essa parte é um pouco complicada, assim. Eu comecei no mundo dos concursos, né? Quando eu tinha 17 anos, eu tive a minha primeira aprovação no concurso do Ministério da Agricultura. E junto com isso, eu entrei em engenharia pela UNB, engenharia civil. E eu decidi pedir exoneração do meu cargo público para focar na engenharia, né? Eu tinha vontade de ter meu próprio negócio, de morar fora, de investir mesmo na minha profissão como engenheiro no mercado privado. Só que as coisas não deram muito certo. Quando eu formei em 2010, em 2015, eu decidi voltar a fazer concurso, mas dessa vez eu não queria mais fazer curso de engenharia. Eu meio que não tinha mais vontade de ser engenheiro, e aí eu foquei na área de auditoria, auditoria fiscal, foi a primeira que eu foquei. 2016, 17 foi quando eu fiz o cursinho presencial para Receita Federal na época, né? Foi a minha primeira experiência, assim, estudando para concurso mais sério. Uhum. Então você começou como todo bom concurseiro, né, para a Receita Federal. Exatamente, que viria a sair vários anos depois. Aham. E em que momento você muda a chave fiscal para controle? Então, eu comecei usando parafiscal nessa época, em 2017, só que eu fiquei mudando de área várias vezes, né? Então, eu comecei usando para, tipo, fiscal, fiz o curso presencial, eu não aproveitei muito nessa época, e aí eu comecei a estudar para administrativa. Nesse período, surgiu o concurso dos bombeiros. E aí eu pensei, tipo, tudo que saía eu fazia. Eu queria abraçar o mundo, assim, né? Esse foi um erro, inclusive, que eu cometi. Foi tentar abraçar várias áreas e reprovar em todas. Mas Uhum. como o bombeiro era uma matéria que eu tinha muita afinidade, né? Física, química, como eu vi na engenharia, eu já tinha um conhecimento prévio sobre isso. Eu fiz um curso e passei. E aí eu fui bombeiro durante um tempo, mas eu acabei saindo. Não tinha muito a ver comigo a profissão, né? E aí eu saí do bombeiro, e aí de novo, tava desempregado, pedi exoneração de novo. E eu pensei, não, agora eu preciso focar em alguma coisa. E foi que eu decidi focar na área de controle, né? Tribunal de Contas, né? Eu tinha alguns amigos que trabalhavam já no TCU, no TCDF, e eles sempre falavam muito bem, né? Como é bom de trabalhar lá, como é um órgão sério, e eu tinha essa vontade, né? E então foi aí que eu decidi mudar, assim, quando eu pedi exoneração a primeira vez. Aliás, quando eu pedi exoneração lá do Corpo de Bombeiros, eu decidi sair da área fiscal. E também, para ser sincero, eu não gosto de contabilidade. Então, a área fiscal tem muita contabilidade e também a parte de legislação não é uma área que eu tenho muita afinidade. Isso é um dos motivos, assim. E eu gosto da parte de orçamento, né? Que é a parte que tem mais peso nessa área de controle. Por isso que eu acabei decidindo mudar. E o trabalho também em si, eu acho que me agrada mais também. Uhum. Então, basicamente, você passou toda a sua vida de concurseiro se dedicando integralmente aos estudos, né? Sim, Ou você chegou em algum momento conciliar com o trabalho? cheguei a conciliar com o trabalho. Eu fiquei desempregado em 2019 e 2020. Foi quando eu saí do Corpo de Bombeiros. Em 2021, eu fui nomeado na Câmara Municipal, que é onde eu trabalho hoje. Nesse período foi quando eu conciliava o trabalho com o estudo. Uhum. Em que momento a LS entra na tua vida?
A LS entra na minha vida em 2020. Eu diria que ela entra no período crucial da minha vida, assim. Eu tava desempregado, eu tava passando por uma situação difícil, eu tinha pedido exoneração do meu concurso, que era um cargo bom, né? Uma instituição muito boa. E eu sentia que eu estudava e não saía do lugar. Até que um dia eu pensei assim, eu não vou estudar mais não. Eu vou desistir de tudo e não quero mais saber. Tipo assim, foi um momento bem difícil, assim, né? Meus pais me incentivavam muito a voltar a estudar, mas pandemia, concursos sendo suspensos, eu realmente não tinha nenhuma motivação para estudar, e eu estudava e sentia que eu estava no mesmo lugar, porque a pessoa que eu tinha que estava no platô. Eu não conseguia subir o meu percentual de acertos nas matérias. Eu fazia os concursos de mais alto nível, médio nível. Eu não ficava nem na classe reserva. Então, isso me frustrou bastante. Aí, um amigo meu, que me indicou a LS na época, ele falou, eu fiz LS, eu gostei bastante e tal. E aí, eu olhei assim com ar de preconceito. Eu falei, não, como assim? Uma consultoria de estudos, né? Não é algo que eu nunca pensei em fazer. Só que eu comecei a reparar, assim, se você quer chegar a algum lugar, você tem que ver o que as pessoas que já chegaram lá estão fazendo. E esse amigo meu, ele foi aprovado em um monte de concurso, TCRJ, TCDF, Cefaz DF, ele passou em tudo. Pensei, pô, se tá dando certo para ele, pode dar certo para mim também. E aí eu entrei na LS 2020 e foi incrível, assim, tanto que em pouco tempo já mudou a minha rotina de estudos. Não só de estudos, né, mas a minha rotina em geral mudou bastante, né? Coloquei ali, cumprir as minhas metas como pilar central da minha rotina. Isso para mim mudou não só os meus estudos, mas até o meu dia a dia, assim, de modo geral, me deu um ânimo, assim, para fazer as coisas, né? Essa questão de você pegar uma missão maior e fracionar em várias metas. Foi uma coisa que eu uso para várias coisas hoje em dia também, não só para estudar. Então foi 2020, assim, foi o ano da pandemia, assim, que foi o que me fez voltar a estudar, inclusive, na época, né? Eu já tinha meio que desistido de estudar. Uhum. Sobre essa mudança, né, de rotina, dos estudos, Uhum. para a gente conseguir exemplificar, para a gente conseguir entender mesmo o que aconteceu, você consegue descrever para mim a diferença de estudar sozinho e a Uhum. diferença de ter uma orientadora de estudos? O que que mudou Sim. mais assim na sua rotina? Então, a primeira diferença é porque você não precisa gastar mais tempo fazendo planejamento de estudos, né? Você não precisa Uhum. ficar. E assim, eu sou muito organizado, então para mim, além de gastar tempo fazendo planejamento, não ficava tão bom. Outra coisa também que eu sentia quando eu estava sozinho é que eu fazia um planejamento, eu fazia questões, mas eu não sabia se eu estava remando para o lugar certo ou se era o suficiente. Eu terminava o dia sempre com a sensação de dever cumprido. Com a LS, não. Com a LS, quando tinha as metas, pensei, beleza, eu vou fazer 3, 4 tarefas por dia. Tendo essas tarefas, cara, missão cumprida, eu me sentia bem, assim, dever cumprido. E eu poderia fazer outras coisas de lazer, por exemplo, e eu me sentia de boa. Eu não ficava com aquela pressão, porque antes, quando eu estava sozinho, eu fazia um monte de questão, às vezes, enfim. E eu pensei, nossa, mas será que é o suficiente? E aí, quando eu fazia alguma coisa mais assim para relaxar, eu ficava com peso na consciência. Então essa sensação de dever cumprido para mim era muito importante, né? Para quem na época que eu estudava, que eu só estudava, né? Só entre aspas só estudava, né? Era era importante ter essa questão das metas, assim, para mim foi muito bom. Me deu uma tranquilidade maior, assim, e uma percepção de que eu estava indo para algum lugar. Uhum. Me fala um pouquinho como é que era a sua rotina, como é que você conciliava com o trabalho? Você tinha Uhum, um turno assim que você preferia estudar, que era melhor para você, que rendia mais? Como é uhum. que era? Então, eu sou péssimo para estudar de manhã. Eu, para acordar cedo, eu tenho um problema para acordar cedo. Então, quando eu trabalhava, eu comecei a trabalhar em 2021, meu trabalho era 6 horas. Então, eu trabalhava à tarde e aí eu estava de manhã e à noite. Esse era mais ou menos como eu conciliava meus estudos. E de manhã eu dava assim, acordava umas 7 horas e estudava 7h30 ali até umas 11h30. E à noite eu só complementava, assim, tentava fazer mais ou menos umas 4 horas líquidas por dia. Era a minha meta, assim, para conseguir cumprir todas as tarefas. Uhum. E final de semana, como é que era? Você estudava também? Final de semana dependia. Se a minha semana, se ao longo da semana não tinha tido um bom rendimento, eu tinha deixado muita tarefa para trás, aí eu dava um gás no final de semana. Se eu tivesse ido bem ao longo da semana, no final de semana eu ficava mais tranquilo. Isso é uma coisa boa, inclusive, que nem eu falei, de você ter uma métrica, né, do que você está fazendo, porque antigamente eu ficava no final de semana, podia ter estudado horrores durante a semana, e no final de semana eu ficava pensando, nossa, será que eu vou aproveitar esse final de semana? Aí eu ficava com aquele peso. Não,
Agora com orientação, não. Eu tinha cumprido as minhas metas ao longo da semana. Se eu tivesse poucas coisas a fazer, eu fazia ali no sábado, domingo e tirar o resto da semana para descansar, para aproveitar. É interessante isso que você falou, você conseguir se planejar, né? Se tivesse Sim. algum compromisso, você É, conseguia adiantar alguma coisa ali e não uhum. ficava devendo nada, né? Exatamente. A sensação de É, dever cumprido é muito boa. aham. Nesse período, você enfrentou alguma matéria ali difícil para você? Teve alguma ali Ah, com que certeza. foi difícil de entrar? Cara, eu Qual posso foi? elencar aqui 3 matérias, né, na verdade. Contabilidade geral, para mim, realmente sempre foi um terror. Até no concurso da CGDF, foi uma matéria que me trouxe problema. Economia também, é uma matéria que eu considero bem complicada, que demora para você pegar ali o jeito da matéria e TI. Mas uma coisa que eu percebo é porque TI e economia, em geral, a média não é tão alta dos outros candidatos. Agora, contabilidade, os candidatos vão bem, e eu ia muito mal. Então, era um gap que eu tinha aí para melhorar. Para mim é meu terror, porque TI é muito difícil, né? E economia também. Não que O contabilidade que não que você fosse. fazia para melhorar? Você tinha alguma tática? Eu tentava, eu pedi um reforço assim pro Fabrício, né? Ele colocava muitas tarefas, né, Uhum. de contabilidade. Sempre que a gente fazia um pós-digital, eu sempre botava que eu era intermediário em contabilidade, nunca que eu era avançado. Sempre revisava as matérias, sempre Ah, revisando, e foi uma matéria que me trouxe muita dor de cabeça. Na prova da CGDF mesmo foi bem complicado, assim. Eu consegui compensar com desempenho em outras matérias, mas contabilidade para mim foi bem complicado, né? contabilidade foi o quê? Foi videoaula que você pegava? Então, eu comecei, eu tentei de tudo. Eu comecei com um livro, na Aham. época, né, isso tem bastante, tipo, 2016, 17, quando eu fiz aquele curso para a Receita Federal, eu comprei um livro, depois eu fui para PDF, e por último eu fui para videoaula. E aí, o meu desempenho estava melhorando até, assim, eu senti que o que eu acho que certo para mim foi o seguinte, de primeiro, tipo, inicialmente, o PDF. O PDF, eu li o PDF e tal, eu estudava. Se fosse matéria que me trouxesse muito problema, aí eu iria para videoaula, que é algo mais lento, assim, mais mastigado. E contabilidade foi a Uhum. primeira matéria que eu fiz essa experiência, né? Eu comecei a assistir videoaula para poder ver se entrava na minha cabeça aquela matéria ali. Essa seria uma dica, né? Para quem não É, consegue pegar ali a matéria, assistir talvez uma videoaula isso, seria às uma vezes saída, né? variar as formas, né, de você estudar, Uhum. né? Se não tá dando certo de uma forma, tenta de outra, né? Então, PDF, o meu estudo basicamente foi PDF, eu diria 90% foi PDF. Uhum. E assim, do estudo teórico, né? Videoaula foi para algumas matérias específicas que eu tinha dificuldade, como economia, eu assisti muita videoaula, contabilidade também, né? Então, Uhum. Você é uma pessoa muito ansiosa? sou bastante. E como é que você lida com os estudos e a ansiedade? Então, a pessoa ansiosa, assim, no meu caso, né, que eu falo, que eu digo que foi muito bom ter essa sensação de dever cumprido, né? Que eu falei mais cedo. Você ficar estudando ela, tipo, meio que aleatoriamente, sem saber para onde você está indo, isso gera ansiedade no concurseiro, né? Você fica meio perdido ali. E que nem eu falei, é importante relaxar, não só para quem é ansioso, mas para qualquer pessoa, você precisa relaxar. E eu sentia que eu sempre estava ansioso, né? No final de semana eu não conseguia relaxar, ia fazer uma coisa que eu gostava, ia sair com os amigos, eu ficava pensando, cara, eu tinha que estar estudando, tinha que estar estudando, tinha que estar estudando. E aí, depois que nem eu falei, né? Pô, você cumpriu suas metas, cara, relaxa. Sacou? Nessas horas eu conseguia ficar mais tranquilo com a ansiedade. Na hora da prova, eu cheguei a ter problemas de ansiedade no concurso do Tribunal de Contas do DF. Eu fiquei bem, assim, mal, assim, tipo, não consegui me concentrar direito. Mas aí foi um pouco mesmo de. É assim, isso é muito pessoal, né? O que fazer no dia da prova, né? Tem gente que gosta de estudar até o último segundo. No meu caso, não. No Uhum. meu caso, na semana da prova, eu gosto de meio que parar um pouco, assim, só revisar aqueles pontos chaves, assim, eu não gosto de dar aquele gás final. Tem gente que eu conheço, que foi aprovado, inclusive, que até entrar na sala ele estava lendo material. Eu não, eu sou o contrário. Então, acho que isso é o que me ajudou, assim. Você se conhecer, né?
é algo que ajuda bastante. Você saber o que te dá ansiedade, o que não te dá, para você controlar durante esse período que é bem difícil. Concurseiro tipo, é normal, assim, né? As pessoas exigem muito da gente, né? Então, a ansiedade é algo que sempre está presente ali. Você está falando de ansiedade, né? Quando você fez a prova, uma das provas, né? Uhum. Você tinha alguma tática para resolver o caderno de questões? Tinha matérias que você fazia primeiro? Você ia na ordem que aparecia? Então, eu sempre começava pela parte que valia mais, né? A parte que valia mais era, se tinha alguma parte com peso Peso maior, eu maior, começava por né? ela. Agora, se todas tivessem o mesmo peso, aí eu começava na ordem mesmo. Existia casos que, se eu tivesse muito ansioso, eu pulava português, porque eu não dou bem com português também. Deixar português por último. Entendi. Em algum momento durante a sua preparação, né, você pensou em desistir de concurso? Ah, pensei. Pensei. Durante a pandemia, quando eu tinha saído do Corpo de Bombeiros, estava numa situação difícil. Assim, difícil que eu digo no sentido de pressão que eu colocava sobre mim mesmo, né? E quando os concursos que eu estava inscrito, eu já fazia concursos que eu nem tinha tanto interesse em me inscrever, porque eu realmente queria passar em alguma coisa. E quando eu vi todos os concursos que eu fazia sendo suspensos, eu lembro que uma história que aconteceu comigo foi fazer um concurso lá em Aracaju, o auditor, né? Eu cheguei no, lá em Aracaju, quando eu desci do avião, na sexta, no sábado, não me lembro, o concurso foi suspenso. Então, assim, as coisas aconteciam de uma forma. Parecia que estava tudo convergindo para dar errado, né? Isso me deixava muito frustrado, assim. Foi aí que eu pensei em desistir. E foi também esse período também que eu comecei a ver outras formas de mudar o que eu estava fazendo, né? Que não estava dando certo. Foi quando eu comentei mais cedo que eu decidi contratar a LS para me ajudar nesse período. Aí que me deu um ânimo a mais para estudar. E depois da LS, assim, depois que você entrou, você teve algum momento de desânimo? Não, durante o período que eu estava com a LS foi mais tranquilo, assim. Eu meio que fiquei, como eu posso dizer, mal acostumado, entre aspas, né? Eu só pensei, pô, estudar com a LS é muito mais. É muito melhor, assim, né? Você ter o planejamento de certinho, você já abre o arquivo, você já tem a lista de exercícios que você vai fazer, qual parte do material que você vai estudar, então deixa a gente meio mimado, assim, entre aspas, né? Aham. Mal acostumado, né? Exatamente. Se a gente pudesse, se você pudesse fazer uma análise rápida, assim, de toda a sua preparação para concurso, e pudesse voltar atrás em alguma coisa e fazer Uhum. diferente, o que você faria diferente? Eu teria focado em uma área só. Eu acho que focar em várias áreas do jeito que eu fiz não é uma boa ideia. Tanto que quando saiu o concurso da CGDF, saiu junto com o concurso da Receita Federal, né? Então eu tive que escolher um dos dois. Se fosse antigamente, eu provavelmente ia tentar fazer os dois e ia aprovar nos dois. É um dos concursos que eu tinha interesse, né? E eu acabei, eu pensei, não, cara, eu tenho que focar em um. Eu não tenho bagagem para encarar os dois, né? Então eu resolvi focar em um concurso, isso é importante. Outra coisa que é importante também, a LS também foi algo que eu teria começado mais cedo. Eu demorei um pouco para. Porque eu tinha esse preconceito, né, com. Ah, como assim? Apagar alguém para organizar meus estudos? Eu não preciso disso. Eu tinha esse preconceito e eu me enganei completamente. E outra coisa também, eu teria feito mais exercícios no começo, né? No começo eu ficava muito em teoria, em teoria. Hoje em dia eu sou. Fazer exercício para mim é primordial, assim, acho que é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer. Tem matéria que eu nem sabia tanta parte teórica, mas eu sabia marcar o X no lugar certo, né? Que no final das contas é o que importa. Então, fazer exercício é fundamental, assim, né? É muito importante. Uhum. Agora vamos falar daquele assunto que todo concurseiro sonha em chegar, né? Aquele Uhum, momento ali da aprovação. né? Como é que foi para você ver seu nome ali na lista de aprovados? Cara, a sensação indescritível, assim, o concurso que eu fiz da CGDF, eu fiz dois cargos, né? Eu tive a felicidade de ser aprovado nos dois. E nos dois, eu tive uma discursiva muito, como eu posso dizer, muito insegura, assim, né? Eu não sabia se eu conseguia ser aprovado. Tava todo mundo falando que teve problema com a discursiva, foi muito difícil e tal. E eu tinha ido bem na objetiva, né? Eu tinha já expectativas de ser aprovado na objetiva, mas eu não sabia que eu ia ter média na prova escrita, na discursiva.
Cara, e quando eu vi que eu tinha conseguido tirar uma, não só ter a média, mas ter tirado notas boas nas duas provas, para mim foi aquela coisa que eu sempre sonhei, assim, né? Quando você tá estudando para concurso, tá meio desanimado, você pensa no futuro, não, pô, quero, quando eu passar, vai ser assim, eu vou poder ligar para os meus pais, vou poder dar notícia para eles, né? Foi bem legal, assim, foi meio que vale a pena, né? Depois você chega lá, você pensa em tudo que você passou, assim, e vê o tanto que é gratificante chegar onde você queria. Uhum. A gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, mas antes eu queria que você pudesse deixar um conselho para quem está assistindo a gente, né? Uhum, Para quem está começando agora os estudos, não sabe o que vai pegar pela frente, uhum, as dificuldades que vai enfrentar, e também para aquelas pessoas que já estão já com uma certa bagagem, estão batendo na trave ali, mas uhum. ainda não conquistaram a aprovação. O que que você poderia deixar de conselho? Cara, o conselho que eu poderia dar é não desistir, assim, é meio clichê até, mas, tipo, você tem que ser constante, né? Então, você fazer um pouquinho a cada dia, essa questão de você ser constante, eu diria que é o mais importante. E não desistir, cara, porque uma hora vai dar certo, vai conseguir aprovação. E é engraçado, assim, tipo, pelo menos comigo, o começo foi o mais difícil. O começo, quando você começa a estudar, quando você começa a engatar nos concursos, eu diria que foi. Eu diria que tem dois momentos que para mim foram os mais difíceis. O primeiro foi o começo, né, que eu falei, e o segundo é esse momento de bater na trave. Porque você fica feliz e triste ao mesmo tempo. Você fica feliz porque você está perto, mas você fica triste porque você não conseguiu entrar, né? E eu sou mestre em ficar na linha, né? Ficar por pouco, passar por pouco. Eu nunca passei nos tops, assim, né? Sempre na régua. Então, esse momento que você está quase chegando é justamente porque você está, é óbvio, né? Você está muito perto de passar. É só ter um pouco de paciência que vai dar certo. Continuar fazendo, continuar persistindo. Tem que ser muito tolerante à frustração, né? Às vezes você fica assim, nossa, não vai dar certo. Não, mas vai dar certo, sim. Fazendo as coisas certinhas, uma hora o resultado chega. Uhum. Tiago, olha, primeiramente eu quero te dar os parabéns pela sua aprovação, Obrigado. né, nos dois cargos que você conquistou. Parabéns. E quero te agradecer também, né, por ter topado conversar com a gente, falado um pouquinho da sua Ótimo. trajetória. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo espaço, né? Pessoal, a nossa entrevista está terminando aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.